Caríssimos irmãos e irmãs, saudações cristãs a todos, na paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, shalom, paz e graça. Irmãos, quero deixar aqui primeiro, já havia feito um vídeo, porém agora ele ficou com um problema, agora estou fazendo esse novamente. Mesmo assunto sobre o pré-tribulacionismo. Irmãos, eu quero primeiramente deixar claro que a minha opinião eu não vou colocar no vídeo. Eu gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias e fizessem como os crentes de Bereia, os bereanos, examinem. O que está acontecendo nesses últimos tempos é que muitos não estão examinando as Escrituras, não estão lendo, não estão buscando conhecimento, e não estão orando muito, porque muito ninguém ora mesmo, mas orando, buscando de Deus a guia para não ser enganado por nenhum tipo de heresia. Certo, irmãos? Então eu não vou dar o meu palpite, apenas vou passar aqui a história deste fato doutrinário. Em 1767, o rei Ricardo da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o trono. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacuza, o qual foi para a Itália no ano de 1768 e publicou depois na Espanha o livro A Vinda do Messias, em Glória e Majestade. Esse livro foi publicado em 1811. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano Edward Irving traduziu e publicou as ideias de Lacuza na língua inglesa. Vejamos que ele era escocês e traduziu as ideias de Lacuza para a língua inglesa. E no ano de 1830, Irving foi expulso do seu presbitério em Londres por causa da publicação do livro e foi acusado de heresia. Foi quando ele criou a Igreja Católica Carismática, não tem nada a ver com a Igreja Romana. Irving tinha como membro da sua igreja uma jovem neófita de apenas 15 anos, chamada Margaret MacDonald, uma jovem de apenas 15 anos de idade, e de tanto ouvir as pregações de Lacuza e de Irving, ela teve diversos sonhos que o Senhor Jesus Cristo voltaria em 2 vezes, e depois haveria um milênio, e não haveria a grande tribulação para o povo de Deus, que ela dizia que eram os cristãos atuais, que também não criam ainda no pré-tribulacionismo. Ainda não tinha chegado a eles esta doutrina, muitos deles não sabiam. Observação, irmãos. Quando falo povo de Deus, aqui ela falava dos cristãos, mas se formos olhar, o povo de Deus original é o povo de Israel. Nós somos os zambujeiros enxertados na verdadeira oliveira, isso está escrito. E através do sacrifício da cruz, então Deus nos colocou na verdadeira oliveira, fez um enxerto, irmãos. Por isso devemos honrar a Deus por esta grande misericórdia e fugir de toda a heresia. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina que fala dos acontecimentos do fim do mundo, e ele se julgava uma pessoa expert no livro de Apocalipse e nos assuntos apocalípticos. Então ele acumulou tudo isso, fez um aparato de tudo que ele sabia e divulgou esse assunto no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, a qual previa que o retorno do Senhor Jesus Cristo seria entre 1843 a 1844. Quando ele viu que Cristo não veio, ele tentou mudar rapidamente sua profecia e vários membros da sua denominação saíram. Porém, um grupo permaneceu e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom
por nome John Nelson Darby, estudante de direito e pregador anglo-inglês, estudou e organizou as ideias dos pré-tribulacionistas. Ele era maçom e organizou essas ideias da doutrina pré-tribulacionista. Darwin, maçom, ensinou que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, que duraria 7 anos. Darwin criou doutrinas reinterpretando assuntos bíblicos que permanecem até hoje. Exemplo, essa doutrina do dispensacionalistas, minha língua às vezes enrola para falar. Os ensinos de Darwin foram dizimados rapidamente ao redor do mundo, quando um pseudo-advogado maçom, Cyrus Scofield, ele era norte-americano, ele publicou uma Bíblia vocês vejam bem, irmãos, eu até fico espantado, isso aqui eu escrevi para mim poder não esquecer, com o título A Bíblia do Estudo Scofield. Meu Deus do céu, ele colocou até o nome dele na Bíblia. Bom, deixa isso para lá. Segundo relatos da esposa Scofield, foi um advogado, segundo relatos da sua esposa, ele foi um advogado maçom acusado de corrupção. Ele se entregou à bebida e, com consequência, também largou a sua esposa, seus filhos e abandonou-os, deixando-os eles assim, de qualquer maneira. Mas depois de algum tempo ele aparece novamente e começa a ir numa igreja chamada Igreja Congregacional. E logo chegando já tomou posição e trabalhou com seus líderes. Assim ele infiltrou no meio daquele presbitério o meio teológico, desde Lacusa até Darby, que os cristãos não passariam pela grande tribulação. Ali houve uma aceitação e ele ensinava que os cristãos não se preocupassem porque não passariam pela grande tribulação. Ele também copiou uma forma doutrinária de Charles T. Husson, fundador da Igreja Testemunhas de Jeová. E ele procurou fazer uma cópia, vamos dizer assim, da afirmativa de que o Senhor Jesus Cristo voltaria de uma forma secreta, invisível. E também este fundador da Testemunha de Jeová deu ali uma data, irmãos, em 1874 e depois em 1914, outro retorno, quando isso não aconteceu, certo, irmãos? Scofield foi ordenado novamente e começou a ensinar e propagar a doutrina dos dispensacionalistas. Uma doutrina que até hoje nós temos nas igrejas, em muitas igrejas, certo? Scofield publicou uma Bíblia de estudo. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse nesta nova doutrina, que fosse divulgada. Esses banqueiros maçons, por algum motivo, tiveram interesse que essa doutrina fosse divulgada e ajudaram. Entre eles estava Henry Drummond, envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas gratuitamente milhares de cópias desta Bíblia de estudo. Veja bem, irmãos, o problema não estava naquilo que estava escrito na Bíblia, mas no estudo que ela estava ensinando. Havia sido colocado estudos que aprovavam o pré-tribulacionismo. Não estou aqui dando nenhum palpite, apenas passando essa informação. A partir dessa nova crença, os cristãos americanos mudaram suas ideias, aprovando a maioria dos pré-tribulacionistas. É lógico que isso se torna mais confortável, porque nós, crendo, eu sou um que gostaria mesmo que fosse pré-tribulacionista. Porém, irmãos, uma coisa eu vou passar do meu sentimento, para mim não importa, ou antes, ou depois, ou no fim. Gostaria, queria e quero, pela misericórdia de Deus, estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo, irmãos? Essa é a minha posição nesse vídeo, que eu não quero aumentar, para não ser contencioso.
eu gostaria que nos comentários ninguém fosse contencioso também, certo? Hoje nós podemos ver que essa doutrina se espalhou. Agora, uma pergunta que eu não sei explicar. Nós podemos julgar ou procurar saber por que motivo, interesse, a maçonaria queria que essa doutrina se disseminasse. E nós podemos ver que o sistema religioso, não estou generalizando, está deturpado. Que muitos missionários pré-tribulacionistas foram maçons, não por serem maçons, mas muitos foram enviados para as Américas, principalmente, com recursos ajudados pela maçonaria. Então, irmãos, oremos para irmos morar com o Pai Eterno. Sigamos ao Deus único e não permaneceremos debaixo do sistema. Apenas debaixo das mãos do Eterno, Yeshua HaMashiach, seu Filho, Jesus Cristo. Porque, irmãos, analisemos uma coisa. A volta do Senhor está próxima. Enquanto nós não sabemos, estamos na inocência. Não havendo lei, não há pecado. Porém, quando nós descobrimos, nós então temos que tomar uma posição. Que você possa examinar a tua escritura e tome uma posição para você poder herdar a vida eterna. Ou o Senhor Jesus Cristo, ou o sistema religioso que você segue e que está indo na contramão das sagradas letras. Todavia, não estou aqui para fazer nenhum tipo de partidarismo ou querer tomar um partido que creio nisso ou naquilo. Não é a minha intenção. A minha intenção é dizer para vocês: procurem ler, examinar, procurem saber na história, quem foi e da onde veio essa doutrina. Não veio dos apóstolos. Ainda que você possa ajuntar alguns versículos que possam até mesmo dar uma certa convicção nesse assunto, porém, saiba que diretamente não está escrito, porém, temos que tomar cuidado. Eu quero deixar as saudações cristãs a todos, paz e graça, paz de Deus, shalom, e o Senhor Deus abençoe a todos. Amém e amém. Se sentir, deixe seu like, compartilhe. Nós precisamos de você para nós podermos anunciar o Evangelho àqueles que creem. Deus abençoe a todos e guarde a todos no amor de Jesus Cristo e um ósculo santo para vocês. Amém e amém.